Eu tava aqui agora finalizando um antes e um depois para mandar para o paciente, né? De um resultado de um clareamento. E aí, a gente sempre costuma falar, eu sempre costumo falar aqui com os pacientes, que um clareamento, a gente faz o clareamento no consultório, né? E o clareamento, ele é lento, ele é bem devagar, ele tem que ser devagar para o paciente não sentir dor, para clarear de fato e para ter estabilidade, né? Para ter durabilidade. Então, nesse caso desse paciente, por exemplo, a gente fez 9 sessões. Eu tive vários outros pacientes com 9, 10 sessões e tudo mais. Só que essas foram 9 sessões, foi um paciente muito difícil de clarear. O dente, a estrutura dele é muito difícil de clarear. Então, quando chegou na 7ª sessão, já não clareava mais. E eu ainda tentei mais umas 2 sessões para ver se clareava mais um pouco. E também para poder dar estabilidade, né? Para dar durabilidade também para o resultado. E daí, o fato do clareamento, ele ser lento, né? Ele ser devagar, isso faz com que o próprio paciente não perceba que está clareando, né? Então, o paciente ele vem toda semana no consultório para poder fazer as sessões. A sessão aqui no consultório, a partir do momento que ele entra, que ele sai no máximo 1 hora, né? E aí, ele não consegue perceber, porque o clareamento, o processo do clareamento, ele é muito lento, né? Então, ele não consegue ver diferença. E aí, eu sempre costumo falar com ele, olha, você vai achar que não tá clareando nada, porque você vai se acostumando, você se olha no espelho todos os dias, você vai começar a perceber lá pra 4ª, 5ª sessão, claro que depende do paciente, tem paciente que o tom abre muito rápido, e a cada sessão vai clareando muito rápido, mas normalmente a partir da 3ª que começa a clarear e que ele começa a perceber. E aí ele começa a perceber também que tá clareando, porque as outras pessoas começam a reparar e comentar, você tá fazendo alguma coisa no dente e tal, porque começa a perceber que realmente tá clareando. Mas aí então, como que eu consigo provar para o paciente que de fato o dente dele está clareando? Uma das formas que a gente tem é a foto, né? A fotografia. Hoje eu já tenho um padrão aqui no consultório de fotografia. Então todas as minhas fotos, ela tem o mesmo telefone, né? A mesma câmera, a mesma luz, a mesma distância, são todas padronizadas. Então a foto do antes e de depois, ela vai ser padronizada. Não vai ter luz que vai interferir, não vai ter se o dia tá sol, tá com chuva, não vai ter nada disso, porque é padronizada. Então, os ângulos das fotos também são todos padronizados, né? Esses dias eu estava dando aula na faculdade sobre fotografia para mostrar justamente isso. Precisa ser padronizado para a gente conseguir padronizar um antes e um depois. O que mais tem na internet é, por exemplo, o povo manipulando foto de antes e depois. E manipular foto de antes e depois de clareamento é muito fácil, porque basta entrar no aplicativo e clarear dente. Então, claro, a gente utiliza sim, eu utilizo sim a fotografia como um recurso para poder mostrar o antes e depois. Tanto que vocês voltarem aí, vocês veem a foto do antes e depois e que eu vivo postando aqui, né? De antes e depois, porque são padronizadas. Quando eu comecei lá a estudar mais sobre clareamento, óbvio que não era padronizado. E aí a gente vai melhorando a cada dia, né? Mas uma outra coisa que pra mim é a mais fiel é a questão do registro de cor. Então, quando o paciente ele vem fazer o clareamento, ele já passou pela consulta, ele já tratou tudo o que ele tem que tratar, e agora ele vai de fato fazer o clareamento, a gente vai fazer as fotos iniciais, né? Então todo o protocolo de foto ali para clareamento, vídeo inclusive, né? Que é mais difícil de manipular, mas dá também. Mas eu faço o vídeo também para poder mostrar realmente que tá claro o dente. Mas eu gosto de fazer ainda o registro de cor. Então a gente utiliza uma escala de cor, né? Pra gente determinar qual que é a cor do dente do paciente. Então, quando eu faço lá o protocolo de fotografia e tudo mais, eu faço também o registro de cor e registro isso, né? Eu vejo qual que é, o paciente chegou hoje, antes de fazer o clareamento, a gente tá fazendo as fotos iniciais, eu vou descobrir qual que é a cor dele aqui nessa escala, né? Pra gente poder definir. E cada dente desse aqui, ele tem uma numeração, que é pra gente poder descobrir. Então, por exemplo, esse aqui é uma cor A1, pra gente saber qual que é a cor, né? E aí eu tiro foto, descubro primeiro qual que é a cor do dente desse paciente. Às vezes ele tem vários dentes com várias cores, e aí eu vou registrando tudo, tiro foto e mostro pra ele. Olha, sua cor, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui e eu falo, olha, seus dentes são dessas cores aqui, ó. Às vezes é mais de uma, normalmente é mais de uma, pelo menos 2, né? Às vezes a gente tem uma coloração nos dentes aqui da frente e o canino costuma ser mais amarelado. Então eu mostro pra ele, ó, sua cor é essa daqui, tá? Beleza. E aí a gente começa a fazer o clareamento. Depois que a gente termina o clareamento,
eu faço as fotos novamente, né? Todo o protocolo que eu fiz lá no início, eu faço agora de novo, né? Pra gente poder fazer o antes e depois. E agora eu faço a tomada de cor novamente, só que com a nova cor, né? E faço também uma foto comparativa. Então, esse aqui era seus dentes da cor antes. Eu pego esse tom que era antes e coloco perto do dente agora que ficou mais branco, né? E aí o paciente consegue perceber. No final, eu sempre mostro pra ele, por exemplo, seu dente era dessa cor aqui, ó, e agora eles estão todos, porque eu faço tomada de cor de novo, eles estão todos dessa cor aqui, e aí ele consegue, de fato, perceber a diferença que clareou. Então, essa aqui, com registro de cor, é a forma mais fiel que a gente consegue provar para o paciente que, de fato, clareou. E aí, é claro, eu preciso contar para ele, né, porque eu posso só inventar uma cor aqui, falar com ele, mostrar aqui e tudo mais, e ele acreditar. Mas eu sempre mostro na primeira consulta e vou mostrando também no final, né? E eu tenho um registro fotográfico disso também. Então, ó, esse paciente aqui, ele tinha a cor A2 e A3,5, que eram os dentes dele. A gente conseguiu chegar nisso aqui, ó, em B1 e BL4. Olha só a diferença de tonalidade que a gente conseguiu chegar, mesmo sendo muito difícil de abrir o tom do dente dele. Olha a diferença de cor. E aqui, ó, que eu falo pra vocês, a gente tira a foto antes, né? Mostrando o registro de cor, então perceba como é que tá bem parecido aqui, né? Até porque não vai ficar igualzinho, porque esse aqui é plástico, né? O dente de estoque é plástico. Mas aí eu pego a mesma cor e coloco depois no final do clareamento pra gente ver a diferença. Aqui pra vocês tá um pouco ruim, porque eu tô gravando da tela do computador, mas eu vou colocar a foto aqui. Bom, e a dor, né? Que muita gente não quer fazer clareamento por conta da dor. Eu queria muito dizer que esse foi um caso zero dor, zero sensibilidade. Zero dor eu posso dizer que sim, né? E é uma das coisas que eu prometo pro paciente, olha, você não vai sentir dor. E não tem como eu dizer que você não vai sentir dor 100%. O que eu consigo dizer pro paciente, até porque a gente trabalha com o corpo humano, né? O que eu consigo dizer pra ele é, se por acaso você vier a sentir, eu mudo tudo pra que você não sinta mais, né? Porque eu tomo todos os cuidados pro paciente ele não sentir dor. Então, se você escutar algum relato de alguém que fez algum clareamento, os relatos mais comuns é que ele sentia muita dor, que ele não podia olhar, respirar, que ele tava sentindo dor demais nos dentes. E dor, assim, muita fisgada, de ficar babando com pano aqui, de tomar remédio e tudo mais. Isso eu consigo garantir que não, né? Porque eu tomo todos os cuidados e ainda que o paciente sinta alguma coisa, não é nesse nível, e ainda que ele sinta alguma coisa, eu consigo controlar. Já a sensibilidade, mesma coisa, né? Se caso o paciente venha sentir, a gente vai controlando isso também. No caso dele, ele já tinha vários fatores que predispunha. Gente, eu sempre enrolo na palavra, essa semana minha dicção tá terrível. Que fazia com que ele sentisse mais sensibilidade. Uma das coisas era que os dentes aqui inferiores, que são os mais comuns de ter sensibilidade, por conta da estrutura mesmo, que é um dente que tem pouca massa dentária, a raiz dela é muito fininha, né? Ele tinha muito desgaste nesse dente. Ainda que eu controlasse, ainda que eu usasse tudo, né, o que eu pudesse usar ali, infelizmente não foi um paciente que teve zero sensibilidade. Eu queria poder dizer isso aqui, mas não foi. Mas ao longo dessas 9 sessões, o que ele me falava eu senti um pouco de sensibilidade na hora que eu saí daqui, mas nada insuportável. E no outro dia eu já não sentia mais nada, né? E ainda ele comentava o seguinte comigo. Uma das coisas que ele não conseguia descrever muito bem como é que era a sensibilidade, e é uma das coisas que eu acho muito difícil, é você descrever como é que é a sua dor, né? Sua sensibilidade e tudo mais, ainda mais quando é algo pequeno, que era o que ele me relatava, era algo que incomodava e tudo mais, mas ele falava que não era insuportável assim, né? E aí o que ele me relatava também era que ele percebia quando ele ia dormir. Ele falava assim, Diara, eu acho que eu passava tanto tempo trabalhando e tudo mais, fazendo outras coisas, que eu percebia na hora que eu parava, né? E se tiver de fato incomodando muito, gente, incomoda em qualquer horário, né? Mas eu queria muito poder dizer que esse caso foi zero sensibilidade, mas não foi. Mas nada comparado ao que todo mundo fala de clareamento. Então eu encho a boca pra poder falar que aqui a gente faz, que eu faço o melhor clareamento do mundo. Porque clareia de fato. Mostrei pra vocês ontem um caso de mais de 3 anos, né? Que o dente tá branquinho, bonitinho. E que o clareamento ele tem resultado, que clareia de fato e que com controle de sensibilidade.